Olá, meu nome é Tylon, sou da Escola Danceger da Turma 12 e estou aqui com meu colega Yuri. Olá, meu nome é Yuri e estamos aqui com o Gustavo Araújo e vamos falar sobre xenofobia. Olá, Gustavo. Opa, tudo bem? É uma satisfação aí estar com vocês aí para poder contribuir um pouco, né, na formação da educação de vocês, né? E gostaria de me apresentar um pouco aí para aqueles que estão nos ouvindo, né, nos vendo agora. Eu sou Gustavo Araújo, né? Sou natural da cidade de Recife, no estado de Pernambuco, e também sou formado em História, sou professor de História já há cerca aí de 5 anos, né? E sou militar do Exército Brasileiro, sou capitão do Exército Brasileiro. Né? Tive a oportunidade de servir, de morar na cidade de Cruz Alta, onde eu conheci meu amigo João ali, fizemos faculdade juntos, né? E daí formou uma parceria já de longas datas, né? De vários trabalhos que a gente fez juntos. E estou aqui à disposição de vocês aí para a gente conversar sobre esse tema. É um tema que muitas vezes é pouco falado, né, pouco divulgado, mas que acaba afetando uma grande parte da população e que essas pessoas talvez até nem têm voz, né, para dizer aquilo que elas passam no dia a dia relativos à xenofobia, né? Gustavo, vamos começar com as perguntas, então. A primeira é: você já sofreu algum tipo de xenofobia? Bom, eu não vou dizer que foi uma espécie de xenofobia, né? No sentido assim de algo mais pesado e que eu me senti bastante ali constrangido, né? Mas é claro que eu já vivenciei algumas situações, né, ao longo da minha vida em que talvez a minha origem tenha, pelo menos no momento inicial, falado mais alto, né? E eu tenha sofrido alguma influência por ter, né, origem diferente daquele local que eu estava morando, né? Então, como eu falei, eu sou militar e ao longo aí desses 15 anos de carreira, né, eu tive a oportunidade de morar em várias cidades, em vários estados. Então, sempre quando eu chego numa nova cidade, num novo estado, é necessária uma certa adaptação e às vezes nesse processo de adaptação a gente acaba tendo um pouco mais de facilidade, dificuldade, né? Mas eu não diria que foi uma xenofobia, né? Eu nunca presenciei nesse sentido aí mais categórico de xenofobia. Agora, certamente, né, tive em alguns lugares um pouco mais ou menos dificuldade de adaptação, que eu creio que seja normal dessas mudanças, né? Então, você notou algum tipo de mudanças de acolhimento entre os lugares que passou? Sim, alguns lugares pelos quais eu passei, eu vi que a interação, né, era muito mais fácil, né? E em outros eu percebi que o pessoal era já mais resistente a aceitar pessoas de fora, né? Então, realmente havia essa variação, né? Dependendo de alguns lugares, de alguns estados, né? Essa questão de ter uma origem diferente, ela falou mais alto em algumas vezes, sim. Quais dificuldades que você já passou? Bom, dificuldade, eu acho que assim, uma dificuldade de cara já que acontece as pessoas perceberem o sotaque diferente, né? Então, você chega num lugar diferente, né? Na nova cidade, no novo estado, e aí as pessoas, ao ouvirem esse sotaque diferente, acabam muitas vezes achando engraçado, rindo, né? Algumas pessoas conseguem agir com naturalidade, mas outras acabam sendo até meio discretas, né? Ficam querendo imitar, ficam rindo, né? Isso, pelo menos, na fase inicial. Então, talvez aquilo que mais me chateou em algumas situações foi isso, foi ver algumas pessoas tentando imitar o sotaque, então fazer alguma brincadeira por ter um sotaque diferente, né? Eu acho que no meu caso foi mais ou menos nisso, a parte da fala, né? Como você foi recebido nos lugares onde passou? De um modo geral, eu fui bem recebido, né? Como eu falei, eu não creio que sofri ali grandes preconceitos, né? De um modo geral, não, né? Mas em alguns lugares eu percebia que a sociedade, aquela população, era mais conservadora do que outros, né? Mas, assim, graças a Deus, só tenho a agradecer mesmo, né? Porque os estados que eu passei, eu fui muito bem recebido pela população, talvez fruto do trabalho
estava desempenhando lá, né, junto ao Exército Brasileiro. Então, acho que as pessoas viam com bons olhos e acabavam, por mais que inicialmente tivesse alguma dificuldade ali de adaptação, mas rapidamente a gente conseguia interagir bem com a população, né, e fazer um trabalho bem interessante. Gustavo, qual conselho você daria para as pessoas que sofrem com a xenofobia? Bom, o conselho que eu daria é que nada resiste, né, a, um, a tipo assim, você pode até no começo sofrer um pouco de preconceito, de segregacionismo, né? Mas eu acho que nada resiste à sua competência e ao seu trabalho. Então, se no momento inicial as pessoas podem até te julgar pela aparência, pelo seu modo de vestir, de andar, de falar, mas com o tempo elas vão conhecendo o seu trabalho, vão conhecendo a sua personalidade, o seu caráter, né? E eu acho que isso faz com que, aos poucos, esses preconceitos eles sejam quebrados, né? Então, o conselho que eu dou, principalmente para aquelas pessoas, né, que, porventura, tenham que sair de um lugar para ir para morar em outra cidade, em outra região, é que, inicialmente, sim, elas podem até ter essa barreira inicial, né, da cultura diferente, de costumes diferentes, né, mas que elas persistam, né, elas não desistam, elas não vejam isso como uma grande dificuldade que não possa ser transposta, né? Não possa ser vencida. Então, o conselho que eu dou é esse: nada detém o seu próprio trabalho, a sua competência. Então, não vai ser a maneira como você fala ou a sua origem que vai determinar isso. Então, esse é o conselho que eu dou àquelas pessoas que, porventura, venham a passar por esse tipo de situação. Como você define a xenofobia? Bom, a xenofobia, né, ela vem de dois radicais gregos, né, xeno, que é tudo que é estranho, e fobia, aversão, né, medo. Então, é tudo aquilo que é aquela aversão ao que é estranho, ao que é diferente, né? E no caso específico da xenofobia, falando em miúdos, né, seria um preconceito que você pode ter aí é, por uma cultura diferente da sua, né? Isso é a xenofobia. É você ter uma atitude preconceituosa porque o outro, né, não tem aquela cultura, não tem aquela mesma origem que a sua, e a partir daí você trata ele de maneira diferente só por causa desse fato, né? Eu definiria a xenofobia dessa forma. Como você acha que o poder público poderia fazer para combater a xenofobia? Bom, eu acho que eu vou citar um exemplo, né, que acontece atualmente no Brasil e que eu acho que é um caso de sucesso, né, no combate, dentre outras coisas, à própria xenofobia, que é a Operação Acolhida. Então, o que é a Operação Acolhida? Talvez vocês não tenham ouvido falar. Ela é uma operação do Ministério da Defesa que ocorre atualmente no estado de Roraima. Então, talvez aí vocês tenham ouvido falar, né, ou estudado, que a Venezuela está um caos, né, e a população está saindo da Venezuela, está fugindo da Venezuela e está cruzando a fronteira para vir morar no Brasil, né, e essa situação ficou tão caótica que no final dos anos 2017, início dos anos 2008, 2018, perdão, foi criada essa operação acolhida, que visava justamente a, a recepcionar os imigrantes venezuelanos. Então, o que é que a operação acolhida faz? Ela recebe aquele imigrante venezuelano no território brasileiro, presta ali um cuidado mínimo inicial de abrigo, de vacinação, faz a documentação do venezuelano dando nacionalidade brasileira, etc. E depois de um certo tempo, quando ele cumpre alguns pré-requisitos, esses venezuelanos eles são interiorizados no Brasil. Como assim? Então você pega lá aquele grupo de venezuelanos que já cumpriu aqueles pré-requisitos, né, estipulados pelo governo, e eles vão ser interiorizados em alguma cidade, em alguma região do país. Então acho que isso é um exemplo bacana, né, de como o próprio governo, no caso aí as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, né, por meio das Forças Armadas, ele ajuda, inclusive, a combater a xenofobia. Ele acolhe, né, os irmãos venezuelanos que estão ali passando por dificuldades, né, que estão passando por situações aí bem calamitosas, né, e dá a eles uma nova chance em nosso território, né. Talvez aí no Rio Grande do Sul, na cidade de vocês,
Não sei se vocês têm aí alguns refugiados da Venezuela, mas aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro atualmente, você vê, né, a presença de alguns venezuelanos que vieram para cá dentro desse contexto aí da Operação Acolhida, né? Eles saíram lá da Venezuela, foram acolhidos pelo governo brasileiro e dentro desse trabalho aí das Forças Armadas, eles foram interiorizados aí nas diversas localidades do país. Então, acho que é um exemplo de sucesso, né? Um caso de sucesso aí em que a gente tanto está fazendo uma ajuda humanitária para essa população sofrida, como também ajudando, né, a quebrar esse preconceito, essa xenofobia em relação aos nossos irmãos venezuelanos. Como você vê o impacto da xenofobia na sociedade? Bom, o impacto da xenofobia na sociedade ele é visto, né, eu acho que com uma maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, a oportunidades, né, no dia a dia, dependendo da situação, existem lugares mais conservadores e mais preconceituosos, vamos assim dizer, que deixam de contratar, né, funcionários por ele ser de outra região, de outro país, né, e acaba não dando essa possibilidade para que essa pessoa, que já está passando por uma situação difícil, né, que é sair da sua terra de origem, né, e morar em outro ambiente, em outro local, possa ser inserida nessa nova realidade, né? Então, isso tem a dificuldade financeira, dificuldade social, e, obviamente, se você tem um imigrante, né, que seja, que não conseguiu se adaptar, não conseguiu emprego, não conseguiu condições mínimas de vida, uma hora ele vai partir para a violência, né? Já que ele não tem condições de sustentar a sua família com o fruto do seu trabalho, eventualmente, né, uma hora ou outra ele vai acabar partindo para a violência, para o roubo, para uma ação mais drástica, de forma que ele consiga sobreviver. Então, eu vejo dessa forma essa situação. A xenofobia é uma consequência da imigração irregular? Ela é, vamos dizer, em alguns casos, sim, fruto dessa imigração irregular, como, por exemplo, a gente vê em alguns países da Europa, né, nos Estados Unidos, por exemplo, que essa imigração irregular, né, os imigrantes eles acabam entrando ilegalmente no país e acabam sofrendo, né, de uma maneira mais intensa a xenofobia. Mas ela não é só fruto da imigração irregular, não. Dentro do próprio país, ou então fruto de uma imigração regular, pode haver, sim, a xenofobia. Você pode chegar numa cidade, numa região, num outro país, embora esteja legalizado, embora esse seu movimento, né, de ir morar em outra região esteja de acordo com a lei daquela região, você pode ainda assim vir a ser alvo, né, de xenofobia. Então, não é apenas fruto da imigração irregular, mas é claro que a imigração irregular, ela potencializa as chances de acontecer a xenofobia. Isso aí, na minha opinião, é evidente, né? Qual o recado final que você deixa para os espectadores? Bom, o recado que eu dou é o seguinte, que muito mais importante, né, da gente saber qual é que é a origem da outra pessoa, se ela é nordestina, se ela é gaúcha, se ela é do norte, carioca, se ela é paulista, né? Todos nós fazemos parte, né, da espécie humana, então temos aí a mesma condição de, de importância, temos o mesmo valor, né? Então, quando a gente passa, a gente rompe essa barreira, né, do paivismo, né, do conservadorismo, e passa e para de ver só apenas a realidade ao nosso redor e expande os nossos horizontes, a gente vê que a xenofobia ela não tem sentido. Ela passa a ser só mais um preconceito da sociedade e que muitas vezes a gente perde a oportunidade de conhecer uma nova cultura, de conhecer novas pessoas, porque nós não nos abrimos ao novo, né? Nós não permitimos que aquilo que seja diferente da nossa cultura chegue até nós e possa nos influenciar. Então, talvez até fruto de um medo, né, de que aquela cultura seja até melhor do que a nossa própria cultura, né? Enfim. Então, a mensagem que eu digo é que é muito mais importante do que saber das nossas raízes é realmente o caráter da pessoa, né? E a dignidade da pessoa humana, independente, né, da região a qual ela nasceu, quais são as suas
seus costumes, né? Mas a dignidade da pessoa humana, ela precisa ser resgatada e ter essa real importância. Gustavo, é muito bom falar sobre a xenofobia, porque muitas vezes ele não é debatido, talvez por as pessoas sentir medo. Tu acha certo isso ou na tua visão, como tu acha? Eu acho muito interessante essa oportunidade aqui da gente estar discutindo o tema, né? Como você bem disse aí, né? Que muitas vezes não é debatido, né? Não é um tema que está muito em pauta, né? A gente ouve falar em xenofobia quando acontece um caso extremo, né? De algum massacre ali na Europa, né? Por exemplo, alguns anos atrás teve uma imagem, né, muito chocante, né? De uma criança, se eu não me engano, da Síria, né? Que tinha morrido ali na praia da Europa, né, tentando sair do seu país e chegar ao continente europeu. Então, a gente discute sobre a xenofobia quando acontece uma coisa assim muito extrema, mas no dia a dia, algumas pessoas, né, principalmente talvez aquelas mais humildes, né, mais carentes, elas acabam sofrendo isso e não têm espaço para expressar essa situação, né, aquilo que elas passam, as angústias que elas vivenciam no dia a dia, né, é fruto desse preconceito, né? Então, certamente esse debate é muito engrandecedor para todos nós, para entendermos melhor o que é a xenofobia, né? E a gente também perceber que não faz sentido nenhum, né? Esse tipo de segregação, como, por exemplo, a xenofobia, né? Ela nada mais é do que mais um dos tantos preconceitos que a gente tem que conviver diariamente e temos que também não só conviver, como também rebater, né? E sermos contra eles, né? Obrigado, Gustavo, por tirar esse tempo para ter uma conversa com nós. Com certeza foi muito significante e passou ensinamento para muitas pessoas. Ah, tá certo. Então, eu agradeço mais uma vez ao convite, né, ao meu amigo João ali pela lembrança, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma aí no esclarecimento desse tema e me coloco à disposição para participar de outras atividades aí com vocês. Foi um grande prazer aí estar com vocês aí na noite de hoje. Vou agradecer ao Patrick, que faz parte do nosso grupo, que está atrás das câmeras, o Rafael, que está cuidando de toda a edição dos vídeos e por trás das câmeras também. Vou agradecer a escola por ceder o espaço para nós, a professora Bárbara e aos alunos do 8º ano por ter construído o cenário e agradecer ao professor João por possibilitar momentos assim para a nossa turma e para a nossa escola. Obrigado, Gustavo, pela participação e falar sobre esse assunto, né? Muita gente não sabe o que é xenofobia, eu não sabia o que era, né? E através disso eu pude estar tendo conhecimento e queria te agradecer, e é isso. Tá certo. Então, um forte abraço aí, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. A gente que agradece. Até.